boa tarde. Estamos aqui com o treinador da seleção de Cabo Verde. Podia-se apresentar, se faz favor. Boa tarde, o meu nome é João de Deus, sou português e sou selecionador nacional lá de Cabo Verde. Como é que se sente estar aqui em Guarda com os jogadores? Sinto-me bem, esta é a minha vida e desde sempre também joguei, não ao nível deles, a um nível mais baixo, mas também estava muitas vezes envolvido neste contexto de estágio e portanto sinto-me bem, estou entre amigos, os jogadores são como amigos para mim, tenho o meu staff técnico que funcionamos como uma família e eu sinto-me muito bem, muito confortável neste estágio. Os treinos estão a correr bem ou têm tido problemas? Os treinos estão a correr muito bem. Supostamente não devia dizer isto, mas eu acho que os treinos estão a superar as nossas expectativas em termos qualitativos. A adesão que os atletas também têm tido àquilo com que os estamos a confrontar também tem sido extraordinária e por isso também nós estamos muito satisfeitos. Como é que se sente para o jogo de segunda-feira? Como é que está a ver? Vão tentar ganhar, vão perder? Como é que você sente o jogo? Eu estou calmo em relação ao jogo. E estou calmo porque no futebol, o futebol tem uma grande carga de imprevisibilidade agregada, porque nós podemos projetar muitas coisas, mas depois quando há um confronto de forças, não sabemos muito bem o que vai acontecer. Agora, nós temos uma estratégia bem definida, temos rotinas de jogo bem definidas e isso é um garante para mim de que pelo menos nós iremos conseguir ter uma boa prestação. Pessoalmente é muito mais importante que durante o jogo a nossa estratégia, os nossos comportamentos sejam visíveis do que propriamente o resultado. Este é um jogo a feijões. Nós queremos ganhar, eles também querem e vamos fazer tudo o que tiver ao alcance para ganhar. Não é fácil, logicamente que não é fácil, mas se a nossa performance for boa, se o desempenho dos atletas for bom, eu vou ficar satisfeito. É claro que depois ficarei duplamente satisfeito se, para além da prestação, conseguirmos ter um resultado positivo. Tem muitos jogadores que vêm de Cabo Verde, certo? Temos 6 jogadores de Cabo Verde. Acha que um dia eles vão poder vir jogar para a Europa ou para outros clubes que têm meios para isso? Eu tenho a convicção que todos os 6 jogadores que aqui estão, e não são só estes 6, são 6 e se calhar mais 15 ou 20 jogadores que jogam em Cabo Verde e que neste momento não vieram à seleção, mas que fazem parte da nossa base de recrutamento, têm valor para jogar na Europa, nas ligas profissionais. É uma questão de estes 6, no caso destes 6, conseguirem aproveitar o momento, porque o futebol é momento, e é também a questão de que os dirigentes que andam aí pela Europa comecem a tomar um bocadinho mais atenção a este mercado que eu considero emergente, que é o mercado cabo-verdiano. O que é que vocês fazem para encontrar esses jogadores cabo-verdianos que vocês foram recrutar para a nossa seleção, que jogam fora? Porque muitas pessoas são cabo-verdianas, mas a gente não sabe que elas são cabo-verdianas. Eu cheguei à seleção em 2007. Aliás, eu cheguei à seleção e à direção técnica da Federação em 2007. Já anteriormente havia algum cuidado em fazer uma pesquisa sobre as matérias-primas que estavam à disposição da seleção cabo-verdiana, mas que não estavam divulgadas. A partir de 2007 o que começamos a fazer foi um trabalho de recolha e de análise de todos aqueles jogadores que são cabo-verdianos ou que têm ascendências cabo-verdianas e que possam estar na seleção. A partir daí começámos a mexer-nos, a observar. Foi assim que surge o Gui Ramos na seleção, o Cecílio, o Gerson.
Isto para vos dar o exemplo dos jogadores que vêm da Holanda, mas também o Valdo, que vem de Espanha, e os jogadores de Portugal acabou sempre por ser mais fácil devido à proximidade que existe sempre entre Portugal e Cabo Verde. Não tem medo que esses bons jogadores que a gente tenha na seleção cabo-verdiana um dia seja roubado para a seleção portuguesa? Acho que esse medo já me passou, porque enquanto a seleção nacional de Cabo Verde era uma equipa com muito pouca expressão, aí tinha medo. Hoje em dia a seleção cabo-verdiana é uma seleção organizada, uma boa seleção, uma seleção que consegue já oferecer condições razoáveis aos atletas, e entre as questões de índole financeira e as questões de índole cultural, eu lembro que muitos destes jogadores têm uma situação financeira boa, razoável. Eles tendem para a questão cultural e naturalmente aquela bandeira de Cabo Verde, aquele hino, aquele país diz-lhes muito mais do que um outro país que é só o país onde vivem e não têm muito mais que isso. E será que vamos estar na CAN 2012? Tem esperanças para isso? Tenho convicção que isso irá acontecer. Obrigada pela entrevista. Foi um prazer, obrigado eu. Boa noite, Armelinda Almeida. Estou ali com o Sr. Almeida, diretor de Federação da Equipa de Cabo Verde. Boa noite, e é com prazer que me estou a falar para vos outros, nomeadamente para a imigração. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol está bastante contente de vocês presentes ali no nosso estágio. Muito obrigado. No começo, não pode falar no modo que está a equipa de Cabo Verde nesse momento? Bom, a mim, enquanto dirigente e diretor de Federação Cabo-Verdiana de Futebol, me pode dizer que tudo está correr direito. A Federação, no âmbito desse convite formulado Federação Portuguesa de Futebol, com muita honra para nós, participar num jogo amigável de preparação para a Seleção A de Portugal, tendo em vista o Campeonato do Mundo de 2010 na África do Sul, aí meio exemplo do que é que aconteceu em 2006 no Campeonato do Mundo da Alemanha, fazer um esforço no sentido de possibilitar que tudo atletas, e por isso é que não tem um lote alargado de convocatória, não convocar 24 jogadores, não tem 22, porque dois tive algumas dificuldades de ordem logística e outro de saúde. Nosso objetivo nesse momento é de facto reunir e terá o máximo proveito desse encontro, tendo em vista a nossa próxima qualificação para o Campeonato da África 2012, que está a começar no mês de setembro, onde nós vai receber na Cabo Verde a equipa de Mali, um grande candidato de futebol africano, e depois, no mês de outubro, nós vai deslocar para Zimbábue, sendo que os outros restantes jogos nós estamos a fazê-lo no ano 2011, em que o terceiro adversário é Libéria. Quanto à equipa, estou a tudo de direito, o treinador a vocês tive a oportunidade de falar com ele, a vocês a treino, ambiente excelente, jogadores estão extremamente motivados, é um momento ímpar na carreira de qualquer jogador defrontar uma seleção moda Portugal. A equipa de Portugal nesse momento está a ocupar terceiro lugar de ranking FIFA, e nós, apesar de nós modéstia em termos desportivos e nosso posicionamento abaixo de 110 lugar nesse momento, uma vez que nunca está a competir, não baixar alguns lugares no ranking, não está no 100º, 16º, 18º, mas no momento em que não fui convidado, não estava na 90º, 93º. De todo modo, por vezes, que é a questão de classificação no ranking, mas sim reconhecimento. Nota já que não é nenhum favor. A Federação Portuguesa tem tido uma parceria desportiva muito forte com a Cabo Verde. Nos últimos 4 anos vão participar em competições particulares, privadas, de sub-21 e sub-20. Culminar com nós vitória na torneio de lusofonia, está a medalha de ouro ano passado. E, dando continuidade à excelente relação que nós temos no âmbito desportivo, convida a nós, porque se calhar este é algum mérito, alguma qualidade no nosso futebol.
Sim, perfeito. E modo que no setor hoje aqui jogo ali de dia 24 ali na Covilhão. Com expectativa, não viveu uma experiência anterior, como vamos dizer, na 2006. Naquela altura não perder para 4-1, mas não fazer uma excelente prestação. Foi numa cidade, enfim, não tão longe quanto é Guarda, mas também bastante distante de Lisboa. Infelizmente não é possível não estar naqueles grandes centros onde também Cabo Verde está, porque este jogo tem um caráter de preparação, um caráter amigável. Obviamente a Federação Portuguesa de Futebol tem seus interesses e ele quer ser equipa retirada e está concentrado para preparar. É com expectativa e muito já que nós atletas já demonstrar que este tem qualidade e que este vai ser forte, aguerrido e futebol é esgoto. Tá bem. E em Cabo Verde, a seleção de Cabo Verde, de modo que está apoiado para o Estado de Cabo Verde, para o povo de Cabo Verde, para tudo cabo-verdianos, se tem uma presença continuar ou é... Não pode dizer que a Federação Cabo-Verdiana de Futebol tem algumas dificuldades, como é sabido. Aliás, de estranhar seria que na Cabo Verde a Federação tivesse facilidades que outras áreas sociais e áreas de atividade que têm também. O problema que te consistia é que, de facto, o governo te apoia na medida de suas possibilidades, que, de facto, ficar bastante longe de nós necessidade. De todo modo, te existia sempre uma disponibilidade, te existia um diálogo, sendo certo que nós, como receptores desse apoio, e nós que trabalhamos para terreno vai jogar, nunca poder estar nunca satisfeito com aquilo que te adote e o governo é consciente. Aliás, ultimamente tive algumas atividades no âmbito do Ministério da Educação e Desporto em que é reconhecido pelo próprio governo que é necessário dar maior apoio. Só para vocês terem uma ideia, normalmente a Federação está a fazer orçamentos bastante realistas de sua participação na competição, ele está a perder valores e nós nunca, infelizmente, não está a conseguir para além de 1/3 do valor que não está a pedir. Ora, é manifestamente impossível a nível de competição, por mais boa vontade que nós atletas temos, e este tem excelentes boa vontade, é impossível vou competir quando botei um orçamento na casa de 100 e poucos, aliás, que até chegar a 100 mil euros para vou competir com equipas que seja orçamento é de 1, 2, 3 milhões de dólares. E é absolutamente impossível. Quanto à participação da sociedade, cada vez mais Tabata tem sponsorização, ainda que é aquilo que não está a desejar, mas não tem sentido que empresas na Cabo Verde, na medida de suas possibilidades, porque nós o mercado é um mercado micro, ele é muito pequenino, empresas Tabata a apoiar cada vez mais. Por outro lado, nós desempenho desportivo, condicionado para todos os aspectos e sim, ainda que te permitir nós, por exemplo, fazer jogos fora e exigir cachê ou exigir outras coisas que seria normal até tendo em vista a qualidade da nossa equipa. Mas a nossa realidade é que é lá, nós temos a trabalhar para passo a passo, tal como é timbre de crioulo, chegar lá. Okay, então o problema mais importante é em questão mais de dinheiro. Sem dúvida, sem problema financeiro, é um problema condicionado. Porque então, equipas, empresas também estrangeiras, cabo-verdianos também podem apoiar equipas naturalmente, nós é tudo, mas reparar, é preciso que pessoas tenham em consideração que a estrutura da Federação Cabo-Verdiana de Futebol que é profissional. Tudo pessoas que estão a trabalhar na Federação Cabo-Verdiana de Futebol estão a trabalhar num base de participação. Nem presidente, nem diretor, nem outros. Só agora, ultimamente, é que não tem envolvido uma equipa técnica a nível profissional, que tive o problema que toda a gente sabe, houve um sponsor ou tem um sponsor que nesse momento tem falta que nós, mas dentro do espírito crioulo não está a tentar resolvê-lo. Nesse momento já tem uma outra empresa que te vai assegurar o salário do nosso treinador. Portanto, tem sempre alguns problemas. E, naturalmente, se vou ter mais condições financeiras, vou ter condições para dar melhor atletas de mais nomeada. Portanto, não tem jogadores, não tem atletas que já fui contactado por nós, que estão a trabalhar e estão a jogar na campeonatos moda Espanha, moda
Holanda, moda França e Inglaterra, e alguns outros que já representaram inclusivamente seleções jovens de Portugal e que estão na disponibilidade também para a seleção de Cabo Verde, mas tem aquele aspecto que não tem que dar um bocadinho mais para não poder motivar mais ainda aqueles atletas para bem. Nesse sentido, não tem feito uma gestão, parece-me correta, cada vez mais não tem mais atletas residentes na seleção, mas ainda a maioria é que os atletas que estão no exterior, quer imigrantes, quer profissionais de futebol, e não está atento também a valores a cada momento a surgir, a emergir no país, e não está a fazer um trabalho de base a nível de futebol de Cabo Verde também, internamente. Ok, muito obrigado. Nossa equipa Cabo Live, que agradece, senhor, de autorização de bem passar uns dias junto com os jogadores. Para nós também é um orgulho de estar ali. E eu queria só dar uma mensagem para todos os cabo-verdianos, é que são 11 jogadores na campo, é toda uma equipa que se traz, que se apoia, e nós é 10 ilhas, então, a hora que nós jogadores 10 mais um, porque 10 mais um, é verdade. Também é outra ilha, é bastante então, grande. sim, a hora que se tem um jogo, para no baú jazz e para no apoiar. Muito obrigada. Obrigado.